Seminário 2, Família e a Interação Social. Grupo 3, Disciplina Psicologia Social. Professor Márcio de Campos, data 23 de novembro de 2020. Integrantes: Carla de Assis Rufino, Edilson Amaral dos Anjos, Emília Maria Martins, Geni Souza de Abreu dos Anjos, Yara Tostes de Assis, Janaína Andréia de Campos, Luana Campos, Maria Eduarda da Silva, Mozart de Lima Mendes Júnior, Wagner Tanúria da Silva Lemos. Introdução. A família é formada por grupo social ativo, base primária da sociedade desde a antiguidade, constituída pela união de pessoas que possuem laços sanguíneos e de convivência baseados no afeto, ou seja, pais, filhos, avós, tios, primos e demais. Alguns estudiosos no campo da psicologia social entendem que a família se divide em 3 funções básicas: biológica, referindo-se às condições que tornam possíveis a existência dos seres humanos; psicológica, funcionando como ponto de referência comportamental perante a vida; e, finalmente, a social, referindo-se ao processo de socialização do indivíduo. Segundo Durkheim, 1977, a família é um corpo social ligado pela solidariedade. Seus componentes se dividem por idades e tarefas em que as mesmas podem estar ou não ligadas ao sexo do indivíduo. Nesse grupo, a família, cada elemento tem uma determinada função. Quando uma família é bem estruturada, é considerada bem distinta. Porém, existem situações onde as funções podem ser substituídas, suprimidas ou até mesmo acumuladas. Com a ocorrência de diversas mudanças no conceito, modelos e tipos de famílias existentes no mundo, esse texto irá tratar de como era o comportamento das famílias na Idade Média, pelos relatos tirados do texto História Social da Criança e da família medieval à família moderna, traçando e evidenciando cada mutação que esse instituto sofreu no decorrer dos anos. O conceito de família. A palavra família é derivada do latim famulus, que significa escravo doméstico, ou ainda conjunto de servos e dependentes de um chefe ou senhor. Tal conceito foi criado na Roma Antiga, e a partir de então, a família vem apresentando novos e diferentes significados de acordo com os aspectos culturais de referência, porém, que recaem sempre em uma mesma característica, a de grupo social. Segundo a NobSUAS 2005, Norma Operacional Básica, Sistema Único da Assistência Social, diz que família, grupo de pessoas com laços consanguíneos e ou de aliança e ou de afinidade, cujos vínculos circunscrevem obrigações recíprocas, organizadas em torno de gênero e de geração. NobSUAS 2005, página 14. Já o autor Jonas Mehlman relata que a estrutura familiar é centrada na afeição e na intensificação das relações entre pais e filhos na privacidade de suas casas, e que ela é uma invenção relativamente recente na história do homem ocidental, ganhando mais nitidez a partir do século XVII na Europa. Mehlman, 2002, página 39. Jonas Mehlman se refere à família como algo centralizado nas figuras paternas e maternas com relação a seus filhos. Ou seja, entra em cena a questão da consanguinidade ligada à afetividade. Para ele, tal conceito só ganhou força no século XVII, pois o modelo de família europeu era baseado na relação pais e filhos, vivendo harmoniosamente e privativamente em suas casas. Por vivermos numa sociedade muito complexa, tais definições nos levam a ampliar o conceito de família para além dos laços de sangue.
Além disso, esse tipo de conceito sobre a família contribui bastante para a estigmatização das famílias que não se enquadram nele. Este é um fator absolutamente preocupante, já que é sabido que atualmente a maioria das famílias é constituída de novos arranjos. A família é um fenômeno comum a todas as sociedades e em diversas culturas. Com isso, dizemos que cada sistema familiar é regido sob as normas próprias de cada sociedade. A forma de organização do grupo familiar é um importante elemento na constituição do ser social, pois é ela, a família, a responsável pelo processo de socialização entre seus membros, pela transmissão de normas, valores e modelos de conduta pertinentes a cada sociedade. 3. A família medieval. As transformações sociais que ocorrem com as famílias da atualidade têm como ponto de partida o final da Idade Média, sendo os acontecimentos sociais que influenciam e condicionam as mudanças ocorridas na estrutura da organização familiar ao longo dos séculos. O modelo familiar medieval é muito distante do modelo que conhecemos atualmente. Era formado basicamente pelo pai, o chefe daquele núcleo, ao qual o patrimônio lhe pertencia, a esposa, filhos, os escravos e todos os outros, bens móveis e imóveis. Uma característica bastante presente na família medieval era a questão dos ofícios. Tais ofícios eram considerados papéis que cada sujeito possuía na sociedade desta referida época. Esses ofícios eram a principal atividade da vida cotidiana desses sujeitos. Essa iconografia, ofícios, era tão importante na Idade Medieval que as pessoas atribuíam valor sentimental a eles, ou seja, era como se a vida privada de um homem fosse, antes de mais nada, o seu ofício. Na Inglaterra, no período do século XV, possuíam um modelo familiar medieval em que as famílias eram pautadas mais em relações sociais do que afetivas. Entre os 7 e 9 anos, as crianças eram retiradas dos seus núcleos familiares e introduzidas em outras casas para realizarem serviços pesados, permanecendo até mais ou menos os 14 ou 18 anos. As famílias, as quais possuíam rendas mais baixas, faziam isso no intuito de que suas crianças aprendessem boas maneiras. Tinham a ideia de que, assim, o aprendizado seria mais rígido e eficaz. De acordo com Philip Arias, a vida no passado, até o século XVII, era vivida em público e não havendo uma vida privada. Nem a intimidade era preservada. Tudo acontecia no espaço público. A vida profissional, as conversas, os jogos, os espetáculos, as cerimônias de casamento e até mesmo as cerimônias religiosas que davam a bênção no leito nupcial. Não havia distinção entre as classes e de idade. Patrões, empregados, crianças e adultos se misturavam uns aos outros e as casas eram abertas o tempo todo aos visitantes. O sentimento existente na Idade Média era o sentimento de linhagem, estendendo-se sua solidariedade a todos os descendentes de um mesmo ancestral. A honra da linhagem, a integridade do patrimônio e a permanência do nome eram as preocupações centrais, não levando em conta valores como a preservação da intimidade. A família cumpria a sua função de assegurar a transmissão da vida, dos bens e dos nomes, sem penetrar na questão da sensibilidade. Somente com a saída da criança da casa para a escola é que outras preocupações foram surgindo. 4. Transformações. A criança, a família e as relações sociais. 4.1. A criança. A criação de uma criança inocente e pura não era parte do mundo real medieval, e sim fruto de um imaginário religioso, místico e até pode-se dizer fantasioso do século XIII na França. Em sua realidade diária, a criança sequer existia como infante, pois estava inserida socialmente ao mundo adulto, limitado a uma realidade construída para este. As crianças eram adultos em miniatura. Isto é o que se pode perceber a partir de registros em quadros da época ou até em diários como o de Luís XIII,
onde a criança começou a usar trajes como os de adultos, tornando-se visíveis as etapas do crescimento que transformavam a criança em homem. Arias, 1981. A criança era vista como substituível. Na maioria das vezes, os pais e parentes não tinham afeto nem muita preocupação com relação aos cuidados básicos. A partir dos 7 anos de idade, a criança já era inserida na vida adulta e tornava-se produtiva na economia familiar. Os meninos acompanhavam os pais no campo e as meninas ficavam com a mãe aprendendo os afazeres domésticos para tornarem-se donas de casa. No fim do século XIV, teve início uma nova forma de tratamento para as crianças, uma nova relação que se tratava de afirmar a preservação da vida da criança, um certo sentimento de cuidado, o medo da perda. A criança fora separada do adulto através do uniforme escolar. Aqui, um sentimento começa a existir, um sentimento de diferenciação do ser infante para com a sociedade adulta a qual era inserido e que trazia uma concepção totalmente diversa dos tempos modernos, onde a criança era tratada como um adulto. A criança entra, então, em um novo mundo e com ela, tempos mais modernos estariam começando a penetrar na vida familiar, segundo Arias, em sua obra de 1981. São as investigações históricas, reafirma Boas, o que convém para descobrir a origem deste ou daquele traço cultural e para interpretar a maneira pela qual toma lugar num dado conjunto sociocultural. A partir do século XV, a preocupação com o sentimento infantil possibilita o surgimento de uma série de disposições legais que, mesmo sendo pouco aplicadas, reforçam algumas preocupações concretas com relação à proteção das crianças. A mudança cultural e social dessa época desperta o interesse pela educação. A Igreja e o Estado se encarregaram do campo educacional. Foram oferecidos alguns conhecimentos que os pais não seriam capazes de transmitir aos filhos. O casal, almejando o progresso dos filhos, era auxiliado pela Igreja e pelo Estado a deixar grande parte de seu encargo de educadores aos orientadores fornecidos por aquelas instituições. 4.2 A família. No século XVIII, em relação a essa densidade social, a família iniciou um movimento de distanciamento, reservando um espaço cada vez maior à vida particular. Dessa forma, Arias discorre. A família começou a manter a sociedade à distância, confiná-la a um espaço limitado, aquém de uma zona cada vez mais extensa de vida particular. A organização da casa passou a corresponder a essa nova preocupação de defesa contra o mundo. Era já a casa moderna. Agora, separava-se melhor a vida mundana, a vida profissional e a vida privada. A cada uma era determinado um local apropriado. 1981, página 256. Aqui, com essas transformações, até mesmo na organização da casa ocorreram mudanças, sendo já um modo de estruturação da casa moderna. Essa nova característica demonstra a necessidade recém-adquirida de manter-se distante dos criados e dos possíveis intrusos. A reorganização, tanto da casa quanto dos costumes, trouxe um maior espaço para a intimidade destinada à família, composta apenas por pais e filhos. Esse espaço era também emocional e, por isso, havia um novo gosto pela casa. Essa nova família, bem adaptada à sua nova configuração, que excluía o restante da sociedade, era, enfim, a família moderna. Na família moderna, grande parte dos investimentos é destinada aos filhos, considerando cada um deles de modo individual, portanto, sem opções coletivas. Do século XVIII em diante, esse sentimento sofreu poucas modificações, a não ser pelo fato de ter alcançado todas as camadas sociais. 4.3 As relações sociais. O nascimento e o desenvolvimento do sentimento de família se deu entre os séculos XV e XVIII e, depois de conviver com a antiga sociabilidade nesse período, a partir do século XVIII, entende-se que o sentimento de família se espalhou por todas as camadas sociais. Como podemos acompanhar, nos últimos séculos, transformações societárias bastante conhecidas, a crise do século XIV, o Renascimento, a Revolução Industrial, como consequência do advento do capitalismo, a Revolução Feminista, entre outras,
acabaram implicando diretamente nas formas de organização das famílias, já que a constituição destas é temporal. Agora, a lei passou a entender que as famílias são grupos formados não só pelo casamento civil ou religioso, mas também por grupos formados pela união estável ou aqueles providos somente por um homem ou por uma mulher, as chamadas famílias monoparentais. Aqui, conseguimos identificar como as mudanças na estrutura da sociedade influenciam no grupo familiar, onde um paralelo entre família e sociedade passa a existir. Nos últimos anos, várias transformações vêm interferindo na dinâmica e na estrutura familiar, acarretando mudanças em seu padrão de organização, e uma dessas transformações foi o surgimento de diferentes arranjos, modelos familiares, famílias monoparentais, recompostas, unipessoais, homossexuais, interraciais, etc. As mudanças sociais podem ser vistas sempre como desafios que podem nos levar a uma maior compreensão da família e da sociedade, e há formas mais eficientes e sensíveis de atendermos à demanda existente. Além disso, podemos perceber aqui que não mais se fala em família, mas sim famílias, visto suas multiformes faces que vêm permeando a nossa sociedade. 4.3.1 A importância das relações sociais com a comunidade. Ainda no final do século XVII, as relações sociais se davam com base em uma rede hierárquica de dependências que exigia contatos cotidianos, através de encontros e visitas, com vistas a todo tipo de trocas e negociações. Essas uniões, calcadas nas boas maneiras e na arte de viver bem em sociedade, destinavam-se a manter o homem em um determinado lugar social, onde constantemente teria contatos que proporcionariam oportunidades de exercer sua influência e ofício. Esse era o modo como as pessoas viviam, sem qualquer condição de privacidade, o que, para o homem moderno, pode soar como uma promiscuidade, um descuidado com a família. Nesse período, segundo Arias, 1981, essas famílias funcionavam como núcleo de uma sociedade em torno das quais aglomeravam-se um diverso número de relações. Em torno delas estabeleciam-se círculos concêntricos de relações progressivamente mais frouxos em direção à periferia. Círculos de parentes, de amigos, de clientes, de protegidos, de devedores, etc. E que tinham como centro, ainda no século XVI e XVII, o grupo formado pelas crianças, entre filhos e servidores, voltando à questão da promiscuidade para a sociedade de alguns séculos atrás. Seguramente, não era muito incômodo, o que, para o atual, já é considerado como algo fora do comum. Aqui entramos em uma situação realmente social, pois para que a vida e o sentimento da família pudessem surgir e se desenvolver, foi preciso da existência de um espaço que trouxesse privacidade, o que não ocorria entre as famílias mais pobres, cujos filhos, por vezes, passavam a habitar a casa grande como criados ou aprendizes. E é nesse ambiente muito populoso que se deu o meio cultural do sentimento da infância e da família. A volta da criança ao lar, entre o fim da Idade Média e os séculos XVI e XVII, foi o acontecimento que diferenciou a família do século XVII da família medieval, trazendo como principal característica a proximidade dos pais a seus filhos, em que a preocupação com a educação, carreira e futuro eram indispensáveis. Então, a família, tal como é conhecida na atualidade e assim naturalizada, é, na verdade, uma construção historicamente datada que se deu com base em medidas bastante específicas para atender a determinados fins, aos quais podemos notar principalmente como um paradoxo das relações sociais, tanto medievais quanto modernas, em que se enquadra um indivíduo referido à família, à individualidade em função da coletividade, à privacidade pela sociabilidade, necessidades e desejos. Paradoxo, família e a sociedade. Como nos diz no texto de Adorno, a definição do homem como pessoa
implica que, no âmbito das condições sociais em que vive, e antes de ter consciência de si, o homem deve sempre representar determinados papéis como semelhante de outros. Em consequência desses papéis em relação com seus semelhantes, ele é o que é filho de uma mãe, aluno de um professor, membro de uma tribo, praticante de uma profissão. Assim, essas relações não são para ele algo extrínseco, mas relações em que se determina a seu próprio respeito, como filho, aluno ou o que for. Quem quisesse prescindir desse caráter funcional da pessoa para procurar em cada um o seu significado único e absoluto, não conseguiria chegar ao indivíduo puro em sua singularidade indefinível, mas apenas a um ponto de referência sumamente abstrato, que, por seu turno, adquiriria significado em relação ao contexto social, entendido como princípio abstrato da unidade da sociedade. Inclusivamente, a pessoa é, como entidade biográfica, uma categoria social. Ela só se define em sua correlação vital com outras pessoas, que constitui precisamente o seu caráter social. A sua vida só adquire sentido nessa correlação, em condições sociais específicas. E só em relação ao contexto é que a máscara social do personagem também é um indivíduo. O individualismo medieval estava submetido à família como tradição e patrimônio, o que levava a que não houvesse um compromisso afetivo nessas relações, permitindo um desvinculamento emocional em relação aos filhos em prol dos próprios interesses como indivíduos e dos interesses da família como entidade coletiva. O individualismo atual estaria emocionalmente submetido à família, já que na atualidade os sentimentos são a principal justificativa para a sua existência. Não são impostos valores e códigos como tradição, porém, o foco parece estar sempre no projeto comum. Não só a ela, a família, mas a toda a sociedade. Assim, proporcionando aos filhos a melhor escolarização possível, de modo que possam alcançar uma posição no mercado como produtores e consumidores. Com estas concepções, atualmente constituir uma família cada vez mais se torna uma opção e não mais uma obrigação social. Ao longo da história, a família veio passando por significativas transformações em consequência de acontecimentos já descritos anteriormente, em que muitas dessas ficaram atreladas ao processo de globalização da economia capitalista, interferindo na dinâmica e na estrutura familiar, acarretando mudanças em seu padrão de organização. Dentre tais mudanças, podemos destacar as seguintes: aumento no número de pessoas que optam por viverem sozinhas, aumento frequente da taxa de coabitações, aumento do número de famílias chefiadas por uma só pessoa, principalmente pela mulher, que agora trabalha fora de seu lar, diminuição da taxa de fecundidade devido ao acesso a métodos de esterilização e contraceptivos. A população foi envelhecendo, queda no número de casamentos e, em contrapartida, dissolução dos vínculos. Aqui, identificamos que não há mais um único modelo de família, como é colocado anteriormente no texto. Atualmente, com as mudanças e desenvolvimentos sociais, a família passou a se estruturar de várias formas e maneiras, trazendo diversidade em sua organização. Considerações finais. Neste trabalho, é observado que até o século XV o sentimento de família não existia, mas sim de linhagem. Percebemos também que a família moderna começa a dar-se daí mediante o ritmo frenético de desenvolvimento de acontecimentos culturais e estruturais que foram ocorrendo na sociedade. Com a transformação da família medieval para a moderna, a partir do século XVII, ocorre o estreitamento dos laços afetivos, ou seja,
Os pais deixam de ser apenas grandes proprietários e passam a ser protetores da família. E a mãe, que antes geria os afazeres domésticos, que distribuía as tarefas, passa a ser aquela que cuida e amamenta os filhos. O filho, antes esquecido na sociedade, comparado ao tipo de adulto em miniatura, agora torna-se o protegido, aquele que vai garantir a existência da família por conta dos cuidados que a eles estão sendo dispostos. A afetividade tornou-se a marca da família moderna, que, ao contrário da família medieval, estende-se a todas as camadas sociais, trazendo uma evolução das relações e colocando a todos oportunidades de desenvolvimento adequadas às suas necessidades como ser humano. Podemos identificar que, atualmente, a evolução e novas formas de organizações dos papéis sociais trazem uma abordagem para estruturas familiares de várias formas e maneiras, onde o modelo medieval se quebra e a afetividade vai muito mais além do que um padrão imposto pela sociedade.